A síndrome do pânico ou transtorno de pânico vem sendo, na atualidade, um dos problemas mais vistos na sociedade. Segundo o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é definido como a presença de ataques de pânicos recorrentes e inesperados, seguidos pela preocupação persistente sobre possíveis ataques futuros e implicações comportamentais relacionadas ao ataque. Então, o transtorno de pânico é caracterizado pela presença de ataques de pânicos recorrentes e inesperados, fazendo com que o ser humano chegue ao seu pico máximo de ansiedade em poucos minutos, envolvendo emoções súbitas e intensas como palpitação ou taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de desmaio, tontura, instabilidade, calafrios ou ondas de calor, dormências ou formigamentos, sentimentos de irrealidade e sentir-se fora de si, medo de enlouquecer ou perder o controle, medo de morrer, ideações de morte por sufocamento. A crise pode acontecer com qualquer idade, mas, normalmente, costuma se manifestar na adolescência ou no início da vida adulta, sem motivo aparente. O episódio pode repetir-se de forma aleatória, várias vezes no mesmo dia, ou demorar semanas, meses ou até mesmo anos para surgir novamente. Pode também ocorrer durante o sono. Durante a crise, a pessoa tem a sensação que vai morrer ou que perdeu o controle de si mesma e vai enlouquecer. E como as pessoas não fazem a menor ideia de como a crise vai acontecer novamente, gera um estado de tensão e ansiedade antecipatória. E isso se torna propício para o desenvolvimento de outras fobias. No entanto, há uma diferença entre fobia e a síndrome do pânico. Na fobia, o perigo vem de fora, como a fobia de altura, barata, aranha. Já na síndrome do pânico, o perigo vem de dentro. É uma sensação de descontrole do corpo, uma sensação catastrófica das reações corporais, sendo perigosas. E como a síndrome do pânico vira fobia? Um exemplo muito claro é se Juliana foi ao mercado, onde teve a sua primeira crise de pânico. Ela associa que lugares públicos fará com que ela tenha novas crises. Então, Juliana para de sair em lugares públicos, desenvolvendo uma agorafobia. A partir de uma crise inicial de pânico, a pessoa fica com medo de apresentar crises repetidas. Começa a se sentir insegura e teme a ocorrência de novas crises. Chamamos isso de ansiedade antecipatória. Existem alguns fatores que contribuem para que uma pessoa possa desenvolver a síndrome do pânico. Pesquisas mostram eventos de vida difíceis 2 anos anteriores podem influenciar para o desencadeamento do processo. Esses eventos podem ser de vários tipos, como doença, separação, perdas, traumas, crises existenciais, profissionais, mudanças importantes. Alguns outros fatores também podem acentuar o desenvolvimento da doença, como ter nascido com um temperamento ansioso, apresentado ansiedade de separação da infância, uma criação na qual os responsáveis não ajudaram a criança a se sentir emocionalmente segura para se desenvolver. As pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico costumam apresentar uma certa precariedade no processo de desenvolvimento emocional, mais específico no processo de autorregulação, ou seja, elas ficam ansiosas e não desenvolvem bem recursos internos para voltar a se regular, ficando em um estado sem ansiedade ou crise. As primeiras crises de pânico acabam sendo vividas como uma experiência traumática, ficando registrada no circuito da memória implícita, que é a memória emocional, que passa a disparar uma reação automaticamente, sem a participação da consciência. Deste modo, sempre que aparecem algumas condições similares no corpo, na mente ou no ambiente, dispara-se uma nova crise de pânico. As reações físicas e emocionais que estavam presentes nos primeiros ataques de pânico ficam associadas a perigo e passam a partir disso a desencadear novas crises. Ela se inicia a partir de um susto, seja consciente ou inconsciente, em relação às reações sentidas anteriormente. Na crise de pânico, a pessoa reage àquilo que seu cérebro interpreta como uma reação de perigo, mesmo não havendo um perigo real. Uma pessoa que tem crise de pânico, qualquer reação interna ou sentimento pode disparar reações de ansiedade, pois essa pessoa faz constantes interpretações equivocadas e catastróficas de suas reações e sensações corporais, achando que vai ter um ataque cardíaco, que está doente, que vai desmaiar, que vai morrer ou que vai enlouquecer. O corpo, assim, passa a ser a maior fonte de ameaça,
pois perde-se a confiança no funcionamento do corpo, produzindo fortes sentimentos de vulnerabilidade. Como dito anteriormente, o indivíduo com pânico geralmente tem a tendência a reagir com medo nas reações corporais, ou seja, interpretações errôneas de certas sensações corporais. No tratamento, trabalha-se o descondicionamento dessas sensações corporais e do medo, utilizando o princípio de aprendizagem para enfraquecer tais comportamentos. É utilizada técnicas que visam identificar pensamentos distorcidos. No processo de tratamento, com os pacientes de transtornos de ansiedade, irá envolver a vulnerabilidade dos pacientes, visto que eles costumam supervalorizar o perigo e subestimam suas próprias capacidades e habilidades de enfrentamento. É muito comum os pacientes com os transtornos de pânico se sentirem fracos ou impotentes diante de uma situação de perigo e nunca acreditam que podem ser ilesos dessas situações. Durante o tratamento, o paciente é sempre encorajado a desafiar tais pensamentos e verificar se tais situações que ele vivencia são realmente perigosas. Como, por exemplo, no exemplo da Juliana. O psicólogo vai com a Juliana até o supermercado e começa a verificar os pensamentos gatilhos que faz com que dispara a crise de pânico. Assim, elas vão trabalhando esses pensamentos disfuncionais para deixar ela mais apta a ficar num comportamento social. No tratamento, também irá enfocar na correção de má avaliações das sensações corporais. Além da exposição, também é utilizado o registro de pensamentos disfuncionais, questionamentos socráticos, técnicas de distrações, entre outros. Para um paciente ficar saudável da síndrome do pânico, não basta só controlar as crises. É necessário integrar as sensações e sentimentos que estavam disparando durante a crise, ressignificar os sentimentos, superando o estado interno de fragilidade e desamparo. A melhora vem quando a pessoa se torna capaz de se sentir identificada com seu corpo, capaz de influenciar seus estados internos, lidando com seus sentimentos, reconhecendo os fatores que antecipam a crise de pânico e lidando com ela de uma forma muito mais satisfatória. Superar a síndrome do pânico pode ser uma grande oportunidade de crescimento pessoal e uma retomada vital e contemporânea no processo psicológico de cada um. Vale destacar que a ajuda de um profissional de psicologia é indispensável para o tratamento da síndrome do pânico. E esse foi nosso primeiro episódio do programa Saúde Mental em Pauta, um enfoque psicológico, no programa Realidade 3D. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, que é @Realidade 3D. Um beijo e até a próxima!